Fala galera, nesse vídeo eu vou dar uma dica rápida de performance com o React utilizando o nosso famoso UseMemo. Então para esse exemplo aqui, eu criei um estado que é um array de pokémons, certo? E criei um componente list que vai receber esse estado, né, essa lista de pokémons e renderizar. A gente pode ver aqui no nosso HTML esse simples componente aqui. Beleza. Eu gostaria de pedir para vocês para não se atentarem tanto à lógica que a gente vai utilizar aqui e mais prestar atenção mais em como o UseMemo ele é importante em alguns casos e como ele funciona. Beleza? Então, chega de conversa aí, bora para o código. Então, pessoal, para iniciar, eu vou criar uma função aqui, certo? Que ela vai chamar quantidade pokémons. O que essa função vai fazer? Eu vou dar um console.log, certo? Essa função. Opa. E vou retornar o nosso array de pokémons, o tamanho dele. Beleza. Agora, eu vou criar uma nova constante chamada de QTD pokémons, mais simplificada, que vai chamar a quantidade de pokémons. Beleza. E eu vou bindar essa variável aqui, certo? QTD. Show. Vou salvar, vamos voltar aqui no nosso HTML. E a gente vai ter esse resultado aqui, certo? Deixa eu apagar o nosso console. Show. A gente pode ver que a nossa função quantidade de Pokémon está sendo renderizada uma única vez, que é o nosso primeiro render mesmo, de fato. Agora, vamos supor que eu vou criar uma nova funcionalidade na nossa aplicação que chama adicionar um novo Pokémon, certo? Vou criar um input e vou criar um button. Adicionar novo Pokémon. Para o nosso input, eu vou criar um estado também. Eu vou chamar de input e setInput. Não esquentem com o nome não, tá, gente? É só para a gente exemplificar aqui mesmo. Vou pegar o nosso input, vou atribuir ao value. E no onChange, eu vou passar o nosso event, setInput. Vou passar o nosso event target.value. Opa, aqui faltou um igual. Perfeito. Agora, pessoal, eu quero que vocês se atentem em uma coisa. Sempre que eu mudar o nosso estado input, ou seja, quando a gente mudar esse estado aqui, que está vinculado ao nosso input, todo o nosso corpo do nosso componente, o nosso componente inteiro, ele vai ser re-renderizado. Ou seja, a nossa função quantidade Pokémon será chamada novamente e, obviamente, o nosso return será chamado novamente. Beleza? Vamos ver se realmente isso acontece? Então, eu vou começar a digitar aqui alguma coisa. Então, como a gente pode ver, ele vai chamando ali a nossa função quantidade de Pokémons. Por que eu expliquei isso aqui para vocês, pessoal? Porque imagine que eu não tenha somente um return aqui com o tamanho do array de Pokémons, mas eu tenho um processamento gigantesco, algo que seja demorado e custoso. Imagine que toda vez que eu fosse alterar o estado da nossa aplicação, no input, por exemplo, aqui, eu ter que recriar essa função, ter que chamar ela novamente toda vez. E cada vez que a gente chama ela é 2 minutos, por exemplo. Seria inviável para a gente, certo? Então é justamente isso que o UseMemo vem para resolver. Antes de eu passar o UseMemo, antes de eu explicar
colocar o UseMemo aqui em tela, eu vou passar justamente um exemplo onde a gente tem um processamento grande. Eu vou fazer um for aqui com um número gigantesco, certo? Para vocês verem esse problema de performance em tela, certo? Deixa eu só colocar o nosso console.log aqui embaixo, para a gente ver quanto tempo, quando ele terminou o processamento. Beleza, vou salvar. Percebam que já no primeiro render já vai ser muito demorado, porque ele vai chamar essa função nossa no primeiro render. Vou dar um reload. Olha, já demorou. Pronto, executou e chamou aqui, né, o nosso console log. Agora perceba que cada vez que eu mudar o nosso input, essa função será chamada. E vocês vão ver o quanto é custoso isso. Vamos lá, cliquei. Olha, já não apareceu, já não atualizou automaticamente. Pronto, apareceu. Olha, eu vou bater um tanto de tecla aqui, ó. Olha, tá travado, ou seja, como tem muito processamento ali, o React pena para estar processando e entregando tudo, ainda até trava a nossa interface. E é justamente isso que a gente vai tratar com o UseMemo, certo? Então a gente volta aqui no nosso código. E como que a gente resolve isso? A gente vai envolver a nossa função com o UseMemo. E o UseMemo, assim como o UseEffect e o UseCallback, que eu vou fazer um vídeo mais para frente, também recebe um array de dependências, certo? O que seria esse array de dependências? É falar assim, ó, UseMemo, você só vai poder recriar e executar essa função novamente somente quando, por exemplo, Pokémons for alterado. É o que a gente vai mudar mais para frente. Mas por enquanto a gente vai deixar ele com um array de dependências vazio. Isso quer dizer que essa função quantidade de Pokémons vai ser executada uma única vez no primeiro render. Depois ela não vai precisar ser executada novamente, porque a gente vai ter o valor dela cacheado para a gente, certo? Então quando a gente usa o UseMemo, né, ele retorna um void. Então ele vai ser agora para a gente uma constante. Beleza? Vamos salvar e vamos voltar para o HTML. Agora, gente, vocês vão perceber que o primeiro render vai ser custoso da mesma maneira, certo? Eu vou dar um reload aqui. Olha, ele está carregando. Ou seja, ele executou a nossa função quantidade de Pokémons. Porém, quando a gente digitar agora no nosso input, ele não vai executar aquela função, porque já está em cache para a gente. Como a gente utilizou o UseMemo. Olha, estou digitando qualquer coisa, inclusive nosso console log não é disparado. Então, esse é o poder do UseMemo, que pode ser sim utilizado em algumas funcionalidades específicas, como eu disse, em alguma função que requer muito processamento. O UseMemo ele é super bem-vindo. E agora você me pergunta, mas e se eu precisar chamar ela em algum momento? Aí que entra o array de dependências que eu tinha comentado agora mesmo. Nesse caso aqui, se você for ver, a nossa função ela depende unicamente do nosso Pokémons, né? O tamanho do nosso array de Pokémons. Então a gente pode passar para o nosso array de dependência o nosso estado de Pokémons. Isso quer dizer que toda vez que o estado de Pokémons for alterado, a nossa função quantidade de Pokémons vai ser executada novamente e o valor dela vai ser mudado. E aí sim ele vai processar novamente. Certo? Vamos testar isso? Então, para isso a gente vai utilizar o nosso botão e a gente vai fazer o quê? No nosso onClick, a gente... Opa, deixa eu voltar. Nosso onClick, a gente vai chamar a nossa função setPokémons e a gente vai adicionar um novo Pokémon. Pode ser o que está no input, certo? E quando eu adicionar esse Pokémon, o nosso estado de Pokémons vai mudar. Consecutivamente, ele vai chamar a nossa função quantidade de Pokémons novamente. Vamos salvar e voltar lá.
Novamente, não querendo ser repetitivo, ele vai fazer o primeiro render, vai ser um pouquinho demorado. Show de bola. Beleza, show de bola. Já respondeu aqui pra gente. Novamente, a gente digitar qualquer coisa no input, ele não está fazendo processamento nenhum. Porém, eu vou colocar aqui o Mewtwo. Quando eu clicar em adicionar, ele vai mudar o status novamente de Pokémons, que consecutivamente vai executar a nossa função lá, muito processamento. Cliquei, já parece que ele já travou, que é aquele tempinho. E, olha lá, voa lá. Ele apareceu o console logo depois ele já colocou aqui na nossa lista. Então, no vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham entendido o funcionamento do UseMemo. Qualquer dúvida pode deixar aí no comentário que eu vou estar lendo. E espero vocês no próximo vídeo, onde a gente possivelmente vou falar de Use Callback, que é bem parecido com o UseMemo, né? Também um hook mais voltado aí para a parte de performance do React. Fechou? Valeu, galera. Até a próxima.